Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar onde 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Eles não querem. Ele não é que eles não querem, não tem característica. Então você tem que fazer um jogo mais equilibrado. E tem que lembrar que, ainda que o Corinthians esteja na disputa de uma vaga na Libertadores contra diversos adversários, o Corinthians tem um jogo a menos. Sim. E a obrigação é do Flamengo. O Flamengo disputa o título. Quem tem que forçar o jogo, quem tem que se expor, quem tem que buscar o resultado. O Corinthians, se o jogo acabar agora, 0-0, agora tá 0-0. Se acabar agora, pro Corinthians tá bom. Quem tem que ir pro Flamengo não tá bom, não. A não ser que acabe Inter e Vasco agora também, 0-0. Mas enfim, a responsabilidade é do Flamengo. E o Corinthians tem que saber trabalhar com isso. Estão deixando o torcedor do Flamengo sonhar, hein? Se o time de Rogério Ceni vencer o Corinthians no domingo, dá um grande passo na disputa pelo título brasileiro. E os últimos resultados contra o Corinthians, como falamos aqui, né, deixam os flamenguistas bem animadinhos. E chama e grita, Zé Boteco, poxa, obrigado por 2009, pô, e eu acho bacana, né? Zé Boteco era o apelido de José Roberto de Oliveira, mais conhecido como Zé Roberto. O agradecimento da torcida do Flamengo vem principalmente por esse gol do ex-atacante. Para levantar a torcida rubro-negra em todo o Brasil! Zé Roberto, aos 26 minutos, abre o placar! Foi o gol mais importante com a camisa do Flamengo. E é bacana que eu ando até hoje aqui, né? Onde eu viajo muito e todo flamenguista sempre lembra desse jogo. Penúltima rodada do Brasileiro de 2009. O gol de Zé Roberto foi o primeiro da vitória por 2-0 sobre o Corinthians. O Flamengo assumia ali a liderança do campeonato pela primeira vez. No jogo seguinte, venceu o Grêmio e se tornou o campeão. Algo que parecia muito improvável até o meio daquela competição. Mais de 11 anos depois, de novo o Corinthians pela frente, numa reta final de Brasileirão e com o Flamengo podendo se tornar líder pela primeira vez. E o que pode trazer ainda mais esperança para o torcedor flamenguista é dar uma olhada no histórico recente do confronto. São dois gigantes do futebol brasileiro, as duas maiores torcidas do país. Os números gerais mostram equilíbrio, 56 vitórias do Flamengo, 53 do Corinthians. Mas, ultimamente, dá para chamar o time paulista de freguês. Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias do Flamengo e só uma do Corinthians. Contando apenas o Brasileirão, são 8 jogos de invencibilidade rubro-negra. E os 2 últimos encontros terminaram em goleada do Flamengo. 4-1 no Brasileiro de 2019 no Maracanã, 5-1 no primeiro turno de 2020, jogando fora de casa. Freguesia que virou de lado, porque nos 10 jogos anteriores a esses, entre 2012 e 2017, a vantagem era grande para o lado corintiano. 6-2 em número de vitórias, incluindo 2 goleadas por 4-0. Bola lançada para o Romero, olha a chance do quarto, bateu pro gol! Não, a motivação nossa tem que ser ganhar do Corinthians. Palavras de quem não quer nem saber dessa história de vantagem no confronto. Para quem hoje está de fora, não é necessário tanta cautela assim. Se o Flamengo realmente
tiver num dia, somente do coletivo forte, tiver todo mundo bem, não tenho dúvida que o Flamengo vai conseguir vencer o jogo. Até porque, ao contrário do time de 2009, que começou desacreditado naquele brasileiro, o Flamengo de hoje entrou como campeão e favorito. Se ganhar do Corinthians e o Internacional tropeçar diante do Vasco, o Flamengo vira o líder na tabela de classificação, faltando 2 jogos. Diego está de novo à disposição do técnico Rogério Ceni. Rodrigo Caio se recupera de lesão e pode ser surpresa na zaga. Bruno Henrique foi absolvido no STJD e está liberado para jogar. E o que mais deixa o torcedor animado é que o time voltou a jogar bem. Vem de 4 jogos. Que a gente não pode oscilar. Principalmente na semana de mais um Flamengo e Corinthians tão importante. E a gente já foi pro jogo assim sabendo das dificuldades e que a gente não poderia errar, né, naquele jogo, né? Que pra gente realmente ser campeão, a gente tinha que ganhar aquele jogo. Como em 2009, o Flamengo, versão 2020-2021, parece ter embalado na hora certa. E se o final for como aquele, nenhum flamenguista vai ter do que reclamar. Chegou e esse Flamengo aí tem a autoconfiança que precisa, né, para jogos decisivos, assim, porque já está calejado, né, vem de uma temporada passada muito incrível. Assim, está crescendo num momento decisivo, se encontrando com... Claro que não é o mesmo futebol da temporada passada, mas é difícil, né? Esse que é o problema. O nível de exigência para o Flamengo esse ano foi muito alto, porque se esperou uma repetição de algo que foi extraordinário. Sim. E repetir algo que foi extraordinário é muito difícil, né? Mas a campanha é boa. Chegar a 3 jogos na disputa do título, 1 ponto atrás da liderança, é o que se espera de qualquer clube grande do Brasil, que seu time esteja na disputa do campeonato a 3 rodadas. Ainda mais tendo confronto direto e jogando o futebol que está jogando, que parece, nesse momento, ser melhor do que o rival. Lembrar só uma coisa de 2009, para o comparativo ficar mais justo, o Corinthians jogou de má vontade em 2009, uma má vontade que não vai... Acho até que o Flamengo tem todas as condições de ganhar do Corinthians, é muito favorito para vencer o Corinthians. Mas o Corinthians de 2009 estava de má vontade, assim como o Grêmio esteve de má vontade. Estou dizendo que entregou não, mas estavam de má vontade. É porque havia todo um contexto, né? Não havia nenhum motivo para que o Corinthians vencesse o Flamengo para favorecer o São Paulo à época, né? Sim. Então havia todo esse contexto, mas, e de fato ainda em 2009 se falava muito da questão do entrega-entrega, o que foi tema do Campeonato Brasileiro por alguns anos. Verdade. Tanto é que a CBF mudou o regulamento colocando clássicos nas últimas rodadas para evitar o entrega-entrega, então isso foi tema, né, do Campeonato Brasileiro durante alguns anos. Agora é diferente, porque o Corinthians não tem nenhum motivo para não tentar vencer o Flamengo, ou pelo menos para não tentar tirar 1 ponto 2 pontos do Flamengo, conquistar 1 ponto nesse jogo contra o Flamengo, porque o Corinthians precisa. Então existe uma diferença. É um time que cresce, né, que gosta desses jogos assim, em que colocam ele como o time que provavelmente vai ser batido. O Corinthians costuma crescer nessa. Mas há uma diferença, se você fizer uma avaliação do time, dos 2 times, individualmente, há uma diferença muito grande para o Flamengo. Acho que, e as 2 últimas vitórias do Flamengo, elas traduzem essa diferença. Era o time do Flamengo super campeão, que ganhou na última temporada, continuava sendo o que venceu no estádio do Corinthians, também era, ele tinha algumas dificuldades, mas era o time super campeão com seus principais jogadores. E o Corinthians do ano passado e desse ano apresentou times bem limitados, né? Números do Tristão Garcia aí, as chances do Flamengo aumentadas em 40% para assumir a liderança no domingo. Tudo vai depender, né, também da atuação do Internacional. A gente tem números aqui para mostrar para vocês, falando em Internacional, como que a campanha dessas 2 equipes nessa reta final tá, tipo, idêntica. Acho que é 1 gol de diferença só, os outros números são todos iguais. Vamos mostrar, então, os números do Flamengo nos últimos 5 jogos, números detalhados pelo nosso espião estatístico. Conquistados 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Vocês vão ver que no Inter é a mesma coisa. 11 gols marcados, 5 sofridos, aproveitamento de 66,7%.
Nos números do Inter, a única coisa que muda é o número ali de gols marcados, de 11 cai para 10. Os outros números são absolutamente iguais. O aproveitamento de 66,7% também. Para a gente ver o tamanho da disputa, né? Nessa reta final entre essas duas equipes. Cabeça a cabeça, né? Como diria cabeça a no cabeça. E a projeção, ela é difícil de fazer, porque se você for fazer... A gente sempre fez isso durante muito tempo, agora nessa reta final, né? Fazia de vários times. Se você for avaliar os adversários e as condições, nesse momento, os dois jogam... Essa próxima rodada, os dois jogam em casa com adversários com condição de... Acho que o Corinthians tem mais condição de criar problemas para o Flamengo do que o Vasco para o Inter. Mas o Flamengo tem jogado mais futebol do que o Inter. O Inter joga em São Então, Paulo. os dois jogam fora de casa. Você falou, os dois jogam em casa. Os dois jogam fora de casa. Na verdade, o Inter joga fora de casa. Então, mas o confronto, a reta final, o último jogo, é o contrário. O Inter joga em casa e o Flamengo joga fora. E no meio disso tem o confronto. E os adversários, né? E os adversários são de poder semelhante. Ou pelo menos nessa situação. O Corinthians é melhor que o Vasco, mas o Vasco tem uma necessidade muito grande de vitória. Depois, na última rodada, Corinthians e São Paulo são os adversários, né? Que tem mais ou menos o mesmo nível nesse momento do campeonato. Embora o São Paulo esteja mais embaixo. O Flamengo joga em casa, no Maracanã. Isso. E o Inter joga fora em São Januário. Contra o Corinthians, e o Inter joga em São Januário contra um Vasco desesperado. E aí, Cereto? Olha, a questão emocional do Internacional é que tem que pesar nesse momento, tem que saber se o Abel Braga vai conseguir rapidamente recuperar esse peso que foi a derrota para o Sport. Ouvindo a Rádio Gaúcha, inclusive, há um pessimismo muito grande em Porto Alegre depois dessa derrota para o Inter. Um pessimismo, inclusive, dos torcedores do Internacional, né? Porque o Flamengo ficou grandão, né, agora no Campeonato Brasileiro. Então a resposta tem que ser imediata, a resposta tem que ser agora. Resta saber se o Abel Braga vai conseguir rapidamente recuperar esse emocional para... Será que foi só um acidente a derrota para o Sport? É isso que a gente vai ver no domingo, no jogo contra o Vasco em São Januário. Pois é isso, domingo é dia de reencontro em São Januário, viu? Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.